Olá, meu nome é Marla, essa é a sexta aula da disciplina Histologia Especial Comparada. Hoje vamos fazer a comparação do sistema respiratório nas diferentes classes. Os animais são diversos, habitam lugares diferentes, ora na água, ora na terra, ora no ar. Alguns, ora na terra e na água, alguns em ambientes muito frios, outros em ambiente seco. Como se dá o sistema respiratório nessa diversidade de ambientes, nessa diversidade de animais? Vamos começar pelos peixes. Então, nós sabemos que a maioria dos peixes faz respiração branquial. Então, vamos começar a falar das brânquias. Mas lembrando que tem peixes que são os dipnoi, que fazem respiração branquial ou pulmonar, e os peixes que são pulmonados. Então, os peixes ossos, que são pulmonados facultativos, quando tem água, faz respiração branquial. Quando não tem, faz a respiração pulmonar. E os que são pulmonados obrigatórios. Eles vivem exclusivamente em água doce. Então, como são as brânquias? Primeiro, qual região é formada a brânquia? A brânquia é uma projeção do que para nós, mamíferos, corresponde à região da faringe. São projeções laterais. Ali estão as brânquias. Essas projeções laterais são conhecidas como guelras, que é o que vocês estão vendo ali no peixe. Então, tem as guelras e dentro nós já podemos ver aqui as brânquias. Tem um filme onde um dos personagens, ele também tem uma projeção lateral e isso o permitia mergulhar. E neste filme, o planeta Terra foi coberto pela água, então ele tinha a capacidade de mergulhar, alcançar onde estavam as casas que ficaram submersas e assim trazer para a superfície da água esses equipamentos, o que ele buscava embaixo. Então, só para vocês lembrarem de onde sai essa guerra, onde estão essas brânquias. Esses peixes aí não têm pulmão, eles fazem a respiração por essas brânquias. Então, aonde que estariam, né? Fazendo uma comparação com o Homo sapiens. Então, vamos ver quem são essas brânquias. Primeiro, essas brânquias, elas são sustentadas por um osso, né, o arco branquial, e dele saem os filamentos. E de cada filamento saem as lamelas, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, que está com as setas. E é nessas lamelas que acontecem as trocas gasosas. E percebeu que quanto mais ativa a espécie, mais lamelas apresenta. A gente sabe que tem peixes que ficam mais parados e peixes que estão sempre em movimento. Então, quanto mais ativo, mais lamelas. Aí é o que eu falei para vocês. Anatomicamente, as guelras, as brânquias, são bem diferentes dos nossos pulmões. Mas olha a histologia. Olha o tipo de epitélio que ele tem lá na lamela, justamente na porção que faz a troca gasosa. É um epitélio simples, plano. Não é igual ao nosso epitélio do pulmão. E abaixo dele, quem que o apoia? Ó, uma membrana basal. E esta membrana basal está em contato com uma rica rede de capilares. Vou voltar a essa imagem. Olha como a brânquia desse peixe está bem avermelhada. Sim, o peixe fresco, as brânquias, né, que a gente comumente chama de guelras, elas estão bem avermelhadas. Já um peixe que foi pescado há muito tempo, não foi bem conservado, a brânquia vai ficando acinzentada, porque o sangue ali, o ferro vai modificando suas características, vai dando essa cor amarronzada, o ferro presente nas hemácias, né? Então, é uma forma da gente saber se o peixe está novo ou não, foi capturado há menos tempo ou não. Ali também nas brânquias dos peixes do mar existem as células secretoras de sódio. Essas células são muito importantes para o equilíbrio osmótico nos peixes. Então, nos rastros, e aqui eu trago um peixe específico para vocês,
Nos rastros desse peixe, que é onde a seta está montando, existem ali botões gustativos, ou seja, mais uma interação do sistema respiratório com o digestório. Os botões gustativos nós temos, por exemplo, na cavidade oral e nos permite a percepção dos sabores. Então, ali nos peixes também tem essa função. Então, as brânquias também têm a função de quimiorrecepção do alimento, ou seja, percepção daquilo que está no ambiente para saber se pode ou não consumir aquele alimento. Indo para os anfíbios, agora nós temos uma situação bem interessante, né? Os anfíbios, eles têm os pulmões mais simples, são apenas processos saculiformes, começando ali pelos urodelos. Então, uns processos saculiformes, obviamente, tem que ser muito vascularizado. E qual é o epitélio? O epitélio simples pavimentoso, que nem em mamífero. Mas os anfíbios, eles fazem todos esses tipos de respiração. O branquial, a respiração branquial, quando é girino, pulmonar e cutânea. Aí, quando vai crescendo, o que acontece? Ele vai ter uma preferência por respiração pulmonar, respiração cutânea, ainda vai ter guerras, então à medida que tem a metamorfose, também vai havendo a mudança desse sistema. Então, de todas as respirações, pensando no animal adulto, a mais eficiente é a pulmonar. Então, preferencialmente, faz a respiração pulmonar. Rãs e sapos vão apresentar pulmões, mas morfologicamente ainda é um pulmão simples, com pouca superfície de contato. Por quê, gente? Para esse processo de troca ser eficiente, tem que ter bastante superfície de contato. Lembra do pulmão, do nosso pulmão, do Homo sapiens, ou pulmão de mamíferos? Quantos alvéolos tem dentro do pulmão? Essa quantidade grande de alvéolo é que permite uma troca eficiente. Maior área de superfície, mais chance de fazer troca. E se o pulmão é simples, morfologicamente simples, tem menos área de troca, então é menos eficiente. Mas, mesmo no pulmão anatomicamente simples, olha quem está ali, ó, o pneumócito 1 e o 2, igual tem vertebrados, mamíferos. Então, vamos falar um pouquinho da respiração? A respiração cutânea, ela vai acontecer principalmente quando está na água, quando está submerso, né? Totalmente debaixo da água. Vai acontecer a respiração cutânea, porque para ser respiração pulmonar, precisa de ar. Essa respiração cutânea, para ela acontecer, a pele, ela tem que estar úmida. Lembra que no pulmão, para haver troca gasosa, também precisa de certa umidade, que é fornecida pela substância surfactante? Pois é, imagine a gente fazendo troca pela pele. A nossa pele é seca, né? Então precisa de umidade para fazer essa troca cutânea. E aí diminui a superfície, a tensão superficial, perdão. Para isso, para ter uma umidade na pele, quem produz essa umidade? Glândulas. Então, bastante rico em glândulas. Outra questão, por que a gente não consegue fazer respiração cutânea? A nossa pele é muito rica em queratina. Então, os anfíbios que fazem respiração cutânea e de uma forma mais eficiente, a sua pele tem que ser fina. E aí tem que ter poucas camadas, porque imagine o gás atravessando várias camadas de célula. Não dá para ter queratina, muita queratina e nem muitas camadas de célula. Outra característica desta pele, ser altamente irrigada. O mesmo que a gente viu para pulmão, que nós estudamos já na aula anterior, o mesmo que a gente acabou de ver para as brânquias. Lembra as brânquias bem avermelhadas? A
pele também tem que estar muito vascularizada, porque essa troca vai ser feita com sangue. Então, tem que ser altamente vascularizada, fina e úmida. Tem gente que não gosta de pegar nos anfíbios justamente por causa dessas características, né? E os sapos dependem menos dessa respiração cutânea em relação às rãs. Por quê, gente? Porque o pulmão anatomicamente é mais elaborado, mais complexo. E outro tema interessante é que a mucosa bucal também serve como superfície respiratória, porque pele está revestindo o corpo. As mucosas é quando está no interior e mesmo assim faz troca gasosa em algumas espécies. Mas é uma superfície respiratória acessória, não é a principal. E aí, mesma característica, tem que ser fina, é naturalmente úmida, né? E bastante irrigação. Agora, saindo dos anfíbios, indo para os répteis, eles têm uma complexidade pulmonar mais variada e vai desde o pulmão mais simples como um pulmão já bem complexo anatomicamente, que seria um pulmão lobulado, como é o nosso. E olha só, gente, independente das características anatômicas, histologicamente somos iguais. Olha quem tá lá, pneumócito 1 e 2. Uma curiosidade que para algumas tartarugas elas respiram pela mucosa da faringe e da cloaca. Nós temos a imagem aí, né, dessa espécie onde a bolsa cloacal responde por troca gasosa mais ou menos de 40% em adulto a 73% em juvenil. Sim, na bolsa cloacal. São curiosidades que a gente está trazendo. Mas o que a gente precisa lembrar na parte de histologia? Se vai fazer troca gasosa, tem que ter uma área ampla, tem que ser úmida, o epitélio tem que ser fino e a região altamente irrigada. Sem isso, não dá para fazer troca gasosa. Aí trago aqui um exemplo da cobra cega, que na porção condutora do sistema respiratório tem muitas células secretoras, comparado às ciliadas. Lembra que quando a gente estudou Homo sapiens, eu falei, olha, existem mais células ciliadas, é o primeiro lugar, células ciliadas, e segundo lugar, células caliciformes. Aqui as células caliciformes têm uma quantidade muito grande. Por quê? Porque esses animais vivem em ambiente subterrâneo, onde tem muita poeira, muita partícula no ar. E aí é necessário umidificar e purificar este ar. Tá vendo a lógica do sistema? Então, vocês podem aplicar aquele conhecimento que eu trouxe nas aulas anteriores para todos os organismos que vocês encontrarem, sempre fazendo essas relações. Sabendo a histofisiologia do sistema, vocês conseguem pelo menos caminhar, inferir sobre os outros organismos, que não os mamíferos. E nas aves? Bom, as aves, como nós já falamos, né, grande parte tem esse comportamento que é o voo. Então, já é diferente do que a gente tem trabalhado para Homo sapiens nas aulas anteriores. Primeira diferença anatômica e histológica é que a cartilagem vai envolver completamente a traqueia. Lembra que em nós era no formato de C. Aqui vai envolver completamente. Outra diferença, as aves cantam, né? A gente fala, tem as cordas vocais, mas as aves cantam. Por quê? Elas têm uma estrutura para isso, que é a siringe. Fica na junção da traqueia com os brônquios e vai permitir a vocalização. Essa estrutura ela vai variar entre as aves. E aí, conforme a ave, ela tem um canto diferente, né? E da mesma forma para as nossas cordas vocais, precisa de quem ali, ó, fazendo a abertura ou o fechamento? Os músculos, tá? Então, é uma estrutura assim como as nossas cordas vocais, mas ele é controlado a sua abertura e fechamento
por tecido muscular. Bom, as aves, gente, eles têm o componente para ventilação, isso é diferente de nós, e o componente para hematose. Aí sim, este componente para hematose é o que corresponderia ao nosso pulmão, que no caso aqui nas aves chama parabrônquios. Então, o sistema respiratório nas aves, a fisiologia desse sistema tem que ser diferente. Porque imagine uma ave migratória. Imagine voando a quantos metros de altitude, numa velocidade, aquele ar entrando. Como que é a fisiologia desse sistema? É diferente do nosso. Então, para isso, anatomicamente também é diferente, né? Então, falando da parte respiratória, nós temos os brônquios primário, secundário e terciário, que também é conhecido como parabrônquio, que aí sim é onde acontece a troca gasosa. E eu mostro na imagem aonde estão esses brônquios. Da mesma forma que nós vimos para o Homo sapiens, nós vamos ter o epitélio respiratório e esses brônquios, ao penetrar no pulmão, eles vão perdendo a cartilagem. Esse brônquio secundário já tem o epitélio simples, colunar ciliado, com células caliciformes, tem a camada adventícia, tem as células musculares. E o parabrônquio, o músculo é desenvolvido, o que nós já vamos ter ali? Um epitélio simples pavimentoso. E aí sim, partindo dos brônquios terciários, vão ter os parabrônquios, aonde vai ter os capilares que vão trazer o sangue e fazer a troca. Então aqui uma imagem de vocês mostrando os brônquios terciários originando dos átrios. E nos átrios, então, originam os capilares de ar, ou aéreos, que são as alças contínuas e delicadas que acontece a troca gasosa. Seriam os nossos alvéolos, tanto que corresponderiam, né, aos nossos alvéolos, tanto que nessa menor porção, quais os tipos celulares que são encontrados? Os pneumócitos 1 e 2. Mesmos tipos celulares encontrados nos pulmões de mamíferos. Então, esses capilares aéreos, né, que corresponderiam aos nossos alvéolos, como os nossos alvéolos, como as brânquias, altamente irrigado. E os sacos aéreos, eles são extensões extrapulmonares, ou seja, não estão dentro do pulmão, né? Não fazem troca gasosa. O seu epitélio é simples, pode ter cílio, mas a maior parte é um epitélio pavimentoso, tem tecido conjuntivo e a musculatura abdominal influencia o tamanho e o volume desses sacos aéreos, que são importantes no processo da respiração, mas não fazem a troca gasosa. Assim como nós vimos para mamíferos, algumas aves também apresentam diafragma que permite a movimentação do pulmão. E ainda continuando falando dos diferentes organismos, agora falando um pouquinho de outros mamíferos que não Homo sapiens, alguns mamíferos têm o órgão vômero-nasal. Não só em mamíferos, nós vamos ver que os répteis também, né? Ele é um órgão olfatório auxiliar, ou seja, além das fossas nasais que tem essa função olfatória, existe este órgão que nós estamos mostrando aí pela seta, né? Que ele tem um epitélio olfatório modificado e ele está diretamente ligado com a cavidade bucal. Em nós humanos, durante o nosso desenvolvimento, essa estrutura regride, mas em alguns outros mamíferos ficam e também em répteis. Então, qual seria a sua função? Qual a histofisiologia dele, né? Aumentar a sensibilidade de quê? Quimiorrecepção, principalmente feromônios. Então, o que acontece? Tanto nos organismos que apresentam esse órgão, tanto inspirando
como a ingestão oral, né, pela boca, estes componentes se ligam às células olfatórias e o indivíduo tem a percepção do ambiente que o cerca. As cobras e lagartos utilizam este órgão a fim de detectar presas na sua volta. Por isso que é bem comum vocês verem a cobra, né, colocar a língua para fora e introduzir na boca. Por quê? Está captando as moléculas odoríferas e introduzindo neste órgão, no vômero nasal. Os elefantes também fazem isso. Só que o que eles fazem? Eles têm a tromba que volta e meia eles colocam dentro da boca. Mesma lógica usada pela cobra. Só que a cobra é a língua e o elefante é a tromba. Para que, gente? Perceber o ambiente na volta. Em alguns animais, alguns vertebrados, e aí eu cito o exemplo do cachorro, a laringe, que tem cartilagem, essa cartilagem calcifica. Ou seja, onde um dia existiu cartilagem, essa cartilagem vai sendo substituída por osso. E até foi encontrado medula óssea nos ossos da laringe. E nós, Homo sapiens, sempre cartilagem, né? Sempre. Sistema respiratório, o que a gente tem é cartilagem. Depois a cartilagem deixa de existir e a gente tem músculo. Tudo isso para manter aberta a porção condutora. Em alguns animais mamíferos, né, como o caso de cachorro, no lugar de cartilagem, os indivíduos mais velhos podem ter osso. A epiglote, nós já falamos da epiglote, qual a função dela? Ora fechar a passagem para o esôfago, ora fechar a passagem para a traqueia. Fecha a traqueia para o alimento ir para o esôfago. Fecha o esôfago para o ar ir para os pulmões. Então a função seria esta, né? É uma porta que está controlando passagem. Mas para algumas espécies de animais domésticos, o que eles apresentam? Corpúsculos gustativos. Ou seja, tem a função de percepção do ambiente, de quimorreceptores. O que acontece? Às vezes o animal, ele, na sua estratégia de sobrevivência, ele se alimenta muito rápido. Ele põe na boca o alimento muito rápido e vai engolir. Caso ele tenha uma percepção que esse alimento ou é venenoso ou está estragado, ele consegue, nem que seja lá na região da epiglote, conseguir voltar a este alimento. Então, uma importância aí dos botões, dos corpúsculos gustativos lá na epiglote. Aqui só para trazer para vocês uma imagem da traqueia do cachorro do mato e foi verificado que nessa espécie tem muitas células caliciformes. Provavelmente por causa da alimentação, uma alimentação rica em osso, em casca, e aí para evitar, não que o alimento passe pela traqueia, tá gente? Mas lembra que em nós mamíferos, o alimento passando pelo esôfago, ela faz uma força na traqueia. Então ali pode ser que essa grande quantidade de células caliciformes, lubrificando a região, traga alguma vantagem adaptativa para a espécie. Mas essa teoria não é confirmada. O que eu trago para vocês aqui nesta aula? Que independente se está no ambiente aquático, um anfíbio que é aquático e terrestre, um organismo que voa, né? Um organismo que está num ambiente muito seco, um organismo que está num ambiente de mar com muito sal. Existem as adaptações dos sistemas para esses diferentes organismos. Mas agora, pensando no sistema respiratório, o que a gente não pode esquecer? Primeiro, tem que ter uma ampla área, seja pele,
seja brânquias, seja o pulmão. Tem que ter uma ampla área para quê? Para permitir fazer mais trocas. O tecido onde vai fazer a troca, ele precisa ser fino. Porque se é um tecido muito espesso, com queratina, com muita camada de células, vai dificultar essa troca. Não é impossível, tanto que faz troca com a respiração cutânea, na pele, mas aí é uma pele mais fininha. Outra característica, gente, tem que ser uma região úmida. Então, pulmão, substância surfactante, brânquias, a própria água, né? Pele, glândulas vão umedecer essa pele. Então, isso é importantíssimo. E o outro, que é bem óbvio, né? Tem que ser uma região altamente irrigada. Para quê? É o sangue que traz o CO2 e leva o oxigênio, tem que ser. E o que a gente viu nessas diferentes espécies? Muita variação anatômica do sistema respiratório, muita variação anatômica, muita, que vocês vão estudar nas zoologias. Variação fisiológica, sim, a gente pegou ali nas aves, viu a presença dos sacos aéreos, bem diferente do pulmão de mamífero, né? Mas o que? Qual a célula que faz a troca gasosa? O que a gente viu? É uma célula que nós já vimos desde o Homo sapiens, né? Pneumócito 1, que é uma célula pavimentosa, um epitélio simples. É essa célula que vai fazer a troca gasosa. Outra coisa, a região que conduz, no caso, conduzir água, então não estou falando de brânquias, é uma região que tem função de quê? Aquecer, umidificar o ar e proteger nosso corpo. Porque o sistema respiratório é uma entrada. Então, essa entrada tem que estar protegida. As nossas dúvidas a gente tira na aula síncrona. Até a próxima.